Olá, por acaso você tem alguma história oculta? Você já ouviu falar no termo desintrodução? E a sua mente hoje, como está? Ela é nublada, cheia de nuvens escuras ou está tranquilo como um céu azul? Você já ouviu falar das técnicas do Agnello? Das 7 técnicas práticas que podem fazer com que sua vida flua mais tranquilamente? Então, isso faz parte do material que eu disponibilizei. Está totalmente grátis se você desejar baixá-lo, entrar nas minhas redes sociais, fazer apenas um cadastro, está disponível. Mas o que é importante? Foi desenvolvido um livro e esse livro relaciona esses 4 itens, que são histórias ocultas, as histórias dos nossos antepassados, nossos pais, tios, que a gente tem que trazer à tona para a gente começar a contar a nossa verdadeira história. E a nossa história poder então ser compartilhada com outros. Abri aqui um parênteses que esse material, esse livro chamado Agnello Blu, ele está direcionado aos descendentes de italianos. Se você é descendente de italiano, totalmente ou parcialmente, que, resumindo, tem sangue italiano, com certeza esse livro servirá para você. Fará com que você conte partes das suas histórias que estão ocultas. E essa história, o que é mais importante? Essa história pode beneficiar outros familiares seus, mas outras pessoas, outros descendentes italianos. Porque a tua história é parecida com outros. E em determinadas situações não é possível retirar do nosso inconsciente algumas informações, mas com a sua história, você contando e compartilhando a sua história, beneficiará outros descendentes italianos. Isso que é o mais importante, que são as histórias ocultas. E a desintrodução são informações que foram colocadas de forma inconsciente na nossa mente. Então existe uma técnica para fazermos a desintrodução e colocarmos, realmente fazermos a introdução ou a reintrodução de informações importantes para nós. E o outro item, mente azul. Estamos tranquilos, mente azul. Olha, o céu é sempre azul. Dias nublados, nuvenzinhas brancas, nuvens carregadas. O que você escolhe para sua mente? E existem cargas emocionais que estão aí. Existem nuvens prontas para serem dissipadas. Sim, isso mesmo. Serem descarregadas, armazenando energias negativas. E em qualquer situação da vida, ela, se você não tiver totalmente o controle, ou seja, se você deixar viver pelo inconsciente, determinadas situações, essas suas cargas emocionais vão explodir, vão se descarregar e pode prejudicar muitas pessoas. Óbvio, primeiramente você e muitas outras pessoas. E as primeiras pessoas que nós prejudicamos são os nossos familiares. E as técnicas do Agnello são técnicas que você pode verificar se são adequadas para você. Que é a técnica do Agnello. O Agnello é um cordeiro ser prestativo. A primeira técnica são 7 técnicas relacionadas às letras do Agnello. Accettare, Agnello italiano. Cordeiro, ser prestativo, ajudar as pessoas.
Mas para ajudar as pessoas, vocês têm que estar bem antes. Accettare, aceitar. Sim, aceitar. Aceitar, mas de forma consciente. Primeiramente, é muito importante. Todo mundo fala, eu amo meu pai, eu amo a minha mãe. Você está reconhecendo, mas determinadas situações estão lá no nosso inconsciente. A técnica é mais profunda, que como foi comentado no capítulo 2, a desintrodução, depois que você reconhece, você tem que desintroduzir. E para desintroduzir, muitas vezes ele está lá no fundo do poço. O esforço é muito grande. Então, se você conseguir retirar, fazer essa desintrodução lá do seu inconsciente, as coisas fluirão facilmente. Depois de você realmente reconhecer, fazer a desintrodução, aí você aceita. E aceita a vida como ela é. Problemas dos outros são dos outros. Você tem que lembrar que você só tem uma mente e um corpo. E somente você pode controlá-lo. Não deixe, elimine que você seja controlado pelos outros ou pelo seu inconsciente. E a importância de aceitarmos, amarmos nossos pais, parentes, antepassados, tudo. Isso é muito importante. Mas não nos controlar. Vejam só a importância de aceitarmos, mas aceitarmos de uma forma consciente. O outro item é a gratitude, gratidão. Mas a gratidão tem que vir do coração. Por isso que temos que estar com a mente tranquila, com a mente consciente. O outro é o inimigo. Você cria inimigos na sua mente. E existe uma técnica, uma sequência que é praticamente parecida com o do aceitar. Existe um procedimento, os inimigos que criamos em nossa mente. E o maior inimigo somos nós mesmos. Então, vamos viver de forma mais consciente. Esses processos, alguns deles são dolorosos, mas são importantes para que a vida flua mais facilmente. Ter o controle, criamos inimigos, medos. Por quê? Para quê? O que nos fazem? Medo do que os outros vão pensar da gente, medo de uma certa atitude. Claro, fazemos as coisas corretas. Se fizermos as coisas corretas, não precisamos ter medo do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar. E o outro item que eu já comentei em outros vídeos, vídeos menores, do Éster, o ser, a importância do ser, de você, da sua identidade, de você se conhecer. Após o ser, vem o fazer. Depois do fazer, vem o merecer. E essa sequência deve ser seguida. Como você vai merecer alguma coisa se você não fez? Se você não teve a capacidade. Se você não tem a capacidade, é porque você não tem identidade. Da importância do ser, do fazer e do merecer. A chamada pirâmide do indivíduo. E o reforço em cima da identidade, do ser. Isso é bíblico. Eu sou uma ótima pessoa. Eu sou inteligente. Eu sou um excelente pai. Eu sou um ótimo filho. Eu sou um trabalhador exemplar. Eu sou um estudante dedicado. Isso sim. Essa pirâmide do indivíduo basicamente é 60% de toda a pirâmide. Após isso, agora você vai ter a capacidade de fazer,
de executar, de realizar. Porque a tua identidade está muito forte. Eu faço o que tiver que ser feito. Eu executo a tarefa que foi colocada para mim. Claro. E o merecer, essa característica do fazer, que é a capacidade. Mas tem que estar lá, tem que estar reforçado. O nosso cérebro, ele quer comodidade, ele quer nos proteger. Então você tem que reforçar isso para o cérebro e mostrar que isso aqui é muito melhor para ele do que deixar você acomodado. Posteriormente, então, corresponde a 30% e o outro corresponde a 10%, que é o merecimento. E aí vai vir automático. Ah, eu mereço um carro novo. Tudo bem, mas e aí, merece um carro novo? Com certeza você merece. Primeiro você vai ter que fazer. Antes de fazer, você tem que ter a tua identidade forte. E a sequência, né, do Agnello vem o 2 L's, né? L de libertar. Se libertar. Isso é muito importante. Criamos certas situações na nossa mente. A vida é vivida inconsciente. Você vai receber determinadas informações e não vai saber o porquê. Um exemplo, você acorda e naquele dia você vê o que está acontecendo comigo. Você fica um dia, 2 ou até uma semana cabisbaixo, não sabe o porquê. Porque você precisa estar vivendo de forma consciente. Provavelmente foi alguma informação que te aflorou, ou que você recebeu, ou que você escutou, visualizou, e ela entrou no teu inconsciente. E ela acaba te comandando. Então você tem que parar e se perguntar, fazer perguntas para você, se questionar. Se questione. Uma das formas mais libertadoras, por isso liberdade, é se questionar. Faça perguntas adequadas. E o outro L, leis, lede. Obedecer seu pai, sua mãe, seu irmão mais velho. Obedeça a hierarquia. Algumas situações estranhas, um pai ou uma mãe vai tomar uma decisão e vai ter que chamar um filho para tomar uma decisão. Se a decisão envolve o pai ou a mãe. Isso não pode. Preste atenção com relação a isso. Você não está obedecendo a hierarquia. O pai precisa de uma decisão com relação ao que ele está tomando. Em relação, vamos pegar a situação com relação à mãe. Então ele não decide com a mãe. Sei lá, ele vai lá e busca uma informação ou uma decisão com o filho. Com certeza isso futuramente não será a melhor solução. Com certeza esta escolha não é a melhor solução. Mas por quê? Porque nós temos que saber das leis. E quando a gente está consciente, tranquilo, essas leis, elas fluem facilmente. Então a lei do equilíbrio, a lei da gravidade, queira ou não queira, você sabe, você tem que conhecer essa lei. A lei da eletricidade, ela está ali. Porque se você colocar o dedo numa tomada, né, ou num fio, você vai levar um choque, você tem que saber. Como é que você vai saber isso? De forma consciente? Foi uma informação que você teve. Se tiver um buraco, você está passando. Se você pular no buraco, você vai cair, não tem como. Então existem as outras leis, tem as leis do esforço invertido. Eu cito algumas leis, que são as mais que regem a nossa mente. E o outro é o agora, o ora, a importância de viver o agora. Treinar o nosso cérebro.
fazer uma meditação. As pessoas pensam que realmente estarem paradas, muitas vezes, elas não estão sendo produtivas. Treine a sua mente para viver o agora, mas treine, busque coisas do agora, principalmente relacionado ao que você tem controle. O teu corpo você tem controle. Aonde você está num determinado local você tem controle. Viva o agora. Quando teus pensamentos começam a desejarem a fugir ou ir para o passado ou no futuro, coisas que você pensa que nem vão acontecer, você se dispersa. E quando você vive o agora, os acontecimentos, tudo flui na sua vida. Viver o agora, viver o presente, treinar, meditar é fundamental. Então isso foi uma visão desse material que está disponível, quem desejar. E é muito importante. Conte sua história, sua verdadeira história. Busque. Você contar minha história? Sabe sim. Porque você tem que estar concentrado. Tem que ter eliminado determinadas cargas da sua mente. Se você conseguir fazer isso, facilmente você vai conseguir contar a sua história. Mas é a sua verdadeira história. Isso é muito importante. Pense nisso, analise. Veja a importância de você contar a sua história e compartilhar com os outros. Primeiramente, compartilhar com os seus familiares. E alguns deles vão verificar que é interessante, né, quem tem filhos ou netos, que quando conta aquela história, o filho se conecta e ele vai começar a viver de forma consciente, ele vai se destravar, porque estava lá no teu inconsciente. Então, uma maneira de você contar a sua história é fazer aquela desintrodução. Mas olha a importância que se alguém contar a história para você, você vai lá no fundo e vai fazer essa desintrodução. Mas essas histórias é importante. Não contar. O que acontece? O vô contou para o filho, o filho contou para o neto, e muitas vezes essas histórias se perdem. O que é importante? Colocar no papel. Bota. Conte sua história. Compartilhe ela. Outras pessoas. De uma comunidade, vou chamar a comunidade de descendentes italianos. Vamos fazer isso, vamos beneficiar. Por quê? Lá no início da imigração, todos mais ou menos entendem, não sei a fundo, mas conseguem ter uma visão de como foi a imigração. Lá da Itália, vieram para cá, pegaram o navio, desembarcaram no Rio de Janeiro, principalmente em Santos. Alguns foram para Minas Gerais, Espírito Santo, principalmente São Paulo, Rio Grande do Sul. Então aqui nós soubemos essa história, mas a sua história, essa que é importante. É como se tivesse ocorrido um afunilamento. Todos os imigrantes saíram lá da Itália, pegaram o navio e aqui se despertaram. Agora sim, eles foram para uma determinada região, um determinado local. A partir daqui, essas pessoas conseguem contar suas histórias. Ah, mas será que a minha história vai beneficiar? Com certeza a sua história beneficia os outros. Quando aí que você vai entender a importância de aplicar aquelas técnicas. Essa técnica, se a minha história vai beneficiar alguém ou não, sim, é onde está o merecimento.
Está ali na técnica do essere, do ser, do fazer, do merecer. Mas aí como é que eu vou contar a minha história? Tá aí, ó. Primeiro você tem que ter a identidade sua. Você comentar a minha história é valiosa. Eu sou valioso. Eu sou trabalhador. Eu tenho uma bela história para ser contada. A partir desse reforço, você realmente vai fazer. O que é fazer? É fazer a aplicação das determinadas técnicas. Para alguns as técnicas serão de maior impacto, outros menos, ou alguns tranquilamente não precisam nem fazer a técnica, essas práticas. Mas sim que agora você vai fazer. O que é fazer? É contar a sua história. Escrever. Botar no papel. E posteriormente fazer o quê? Merecimento. Você merece contar a sua história. Sim, contar e compartilhar. E essa parte de compartilhar é muito importante, porque uma das características da vida é servir. Se você contar a sua história e deixar ela lá guardada e não compartilhar, que benefício você está fazendo? É a característica do agnelo, do cordeiro prestativo. Pense nisso. Começa a vislumbrar o benefício que você tem. O benefício que você pode proporcionar às pessoas. Pense nisso. Você é capaz, sim. Todos somos capazes. Um abração.